Olá, professor de física, professora de física. Estamos aqui para mais uma vez fazer o que a gente sempre faz na nossa carreira, o que a gente sempre faz em sala de aula, que é nos divertirmos com a física. E aqui estamos para trabalhar a proposta do nosso mini curso, que é explorar o potencial de uso das questões do Enem, que tem estreita relação com os experimentos de física. Então nós vamos aqui ler, você vai ler na sua tela algumas questões do Enem, vamos explorar também as competências e habilidades que estão nelas contempladas e avaliar o potencial de uso dessas questões em estreita relação com o uso de experimento em sala de aula, ok? Primeiro nós vamos ler a questão do Enem que aparece aí na sua tela. A questão 15 do Enem de 2005, da prova amarela. Aparece na sua tela também o link para acesso a essa questão ou a prova como um todo do INEP, que é onde nós conseguimos essa prova. Então nós estamos na prova amarela, questão 15 do Enem de 2005. Essa questão 15, ela traz um desenho, como você pode ver aí, de uma garrafa PET pendurada, e aí nós vamos ler agora o enunciado. O enunciado da questão 15, portanto, diz o seguinte: observe o fenômeno indicado na tirinha ao lado. Então vamos observar. O que temos aí na tirinha ao lado? Nós temos uma mão, um braço, com a mão segurando um peso, e nesse peso há um barbante no qual está pendurado uma garrafa PET com água dentro. A pessoa que está segurando essa garrafa, ela diz aí no balãozinho: vou levantar a garrafa sem puxar o fio ou peso. Então, na segunda figura, aparece a garrafa num nível mais acima do desenho e aquele peso num tracejado aí no desenho, como se ele estivesse girando. Essa questão, professor e professora, ela é muito interessante e me chamou bastante atenção quando eu a vi, porque é exatamente um dos experimentos que aparecem no Faça Física na parte de força resultante centrípeta, né? Nós estamos aí estudando o movimento circular. Então, ainda continuando no problema do Enem, na questão do Enem, após analisarmos a figura, nós vemos aí a força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa é a força, então vem as alternativas de inércia, gravitacional, de empuxo, centrípeta ou elástica. Uma coisa interessante que a gente pode fazer com o aluno em sala de aula, na análise, no estudo de uma questão como essa, é a evidenciação dos erros de cada alternativa incorreta. Então, por exemplo, aparece aí a força de inércia. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes. Os alunos atribuírem à inércia o conceito de força. Então, eu já vi algumas avaliações, estudantes escreverem força de inércia, quando nós sabemos que a inércia é o enunciado, por assim dizer, da primeira lei de Newton, né? Então, não existe força da inércia. A gente tem força-peso, força elástica, força normal, a gente tem força resultante centrípeta, mas não há força de inércia, então, item A incorreto. Força gravitacional. De fato, a força gravitacional, ela está presente aí nesse fenômeno, como vocês devem saber. Existe toda a relação da força-peso da garrafa, puxando a garrafa para baixo, mas não é essa força, a força gravitacional, que efetivamente produz o deslocamento da garrafa, né? Nós podemos ver aí na figura que a garrafa estava num nível mais abaixo, quando a pessoa girou o pezinho, a garrafa sobe e aí ela vai parar lá em cima. E essa parte do barbante, da cordinha, que aparecia na primeira figura, abaixo da mão, abaixo do peso, até a garrafa, lá na segunda figura, ela aparece lá em cima, girando, né, representando aí o raio da trajetória desse pezinho que está girando lá em cima. Então, a gente remete à quebra da inércia da garrafa, né? A ideia é assim, trazer para o aluno esse questionamento, estimular o aluno a fazer esse questionamento.
Quem é a força, quem é a resultante aí nesse fenômeno que quebra, digamos assim, não é uma expressão muito correta, mas a gente costuma usar, né, no dia a dia da sala de aula, que interrompe, que quebra a inércia da garrafa. Seja qual for, essa força ela está atuando aí nessa cordinha. Então, poderia ser uma força de tensão? Sim, poderia ser uma força de tensão, aliás, nós sabemos disso. Como a gente aparece bem explorado, inclusive, no Faça Física, mas essa expressão, né, força de tensão, esse tipo de força não aparece em nenhuma das alternativas. Então vem o terceiro item, a terceira alternativa, força de empuxo. Evidentemente não, né? Nós sabemos, força de empuxo existe quando a gente tem fluidos, né, exercendo força sobre um objeto, a interação de força-peso num objeto dentro da água, por exemplo, ou mesmo no ar, portanto não cabe aí nesse fenômeno. Vou pular para a alternativa E. Força elástica? Não, nós não temos nenhum elemento, nenhum corpo elástico nesse fenômeno. Portanto, força centrípeta, e vale ressaltar para o aluno que se trata de uma força resultante centrípeta, como vocês sabem, né? A força especificamente aí, como nós nomeamos, é a força de tensão que age no barbante, né? Vamos só fazer uma revisão básica. Nós temos a força, até esse nível de compreensão da física, né, na primeira série do ensino médio, nós trabalhamos as forças de tensão, a força peso, a força elástica, a força normal e a força de atrito. A força centrípeta, na verdade, não é um tipo de força com características próprias como as 5 que eu acabei de mencionar. Ela é um tipo de força resultante, né? Então, como nós sabemos, existem vários fenômenos, várias situações do cotidiano em que há vários tipos de forças envolvidas. Quando a gente faz a análise, até tem aqueles problemas dos bloquinhos de Newton, né, bem tradicionais. Quando a gente faz análise de todas as forças envolvidas num objeto que está sendo acelerado, então nós tiramos dali a força resultante, considerando inclusive a direção dessas forças. Portanto, a força centrípeta é um tipo de força resultante, não um tipo de força propriamente dita como aquela 5. Quais são as competências e habilidades que nós podemos identificar aí sendo trabalhadas numa questão como essa? Como você pode ver na sua tela, nós elegemos aí a competência de área 5, que ela é bem presente, ela é bem marcada nas questões experimentais de física. Vamos ler juntos. Competência de área 5, entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos, né? Por isso que eu sou uma defensora, digamos assim, dessa abordagem do Enem, porque o Enem sempre traz questões diversas, situações do cotidiano, que exigem do estudante, né, exigem da pessoa que está fazendo a prova, essa visão mais ampla, né, essa aplicação da tecnologia aprendida, do conhecimento científico aprendido para a compreensão daquele fenômeno. Então, a competência de área 5, ela é bem marcada e eu costumo dizer que ela é um tipo de uma característica da essência do que a gente quer passar para os alunos, né, no ensino de ciências, no ensino de física, que é justamente essa percepção dos fenômenos do dia a dia e o uso, a aplicação dos conhecimentos científicos para compreensão desses fenômenos. Dentro dessa competência da área 5, nós temos aí bem marcada nessa questão, a habilidade de número 17. Vamos ler. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica, que é o que aparece aí nessa figura. Temos também, e para encerrar essa primeira parte da questão do Enem, a competência de área 6 do Enem. Vamos ler aí juntos. Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Como eu disse mais uma vez, essa proposta, essa chamada, esse desafio, esse convite que o Enem faz,
para que nós olhemos para as situações do cotidiano e tentemos interpretar como que aquilo se dá, o porquê que ocorre, com base nos conhecimentos científicos, no caso aqui, então, as relações de Newton expressas na força resultante centrípeta. Nessa competência de área 6, nós temos a habilidade 20, como você pode ler aí na sua tela, caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Na sequência, na próxima aula, faremos então a realização desse experimento do Faça Física e daremos continuidade à discussão sobre esse assunto da força resultante centrípeta. Aguardo você, até mais!